Continuando, então. Então, nós paramos aí, você estava falando do concurso, né? Isso. Mas aí falou, deu para pegar tudo? Não, aí você falou que era em torno de 7.000 pessoas, aí você entrou... Isso, teste de foto, vídeo, dança e, por último, de voz. Até aí foi. Uhum. E aí, os meus produtores primeiros musicais foram Michael Sullivan e Paulo Massaro. E aí eu começo a aprender a como lidar e como se tratar com o showbiz, né? Aqueles shows de estádio, concertos, e assim foi. Então, coisas técnicas que eu trago até hoje para a minha vida, né? Profissional. Eu tô fora de ouvido, vou ver se vai diminuir o ruído aqui. Tá. Bora lá. Mandar um abraço pro pessoal do Instagram, pessoal do Face, do YouTube. Eu acho que melhorou, hein? Vamos ver. Melhorou? Vamos ver. Fala. Agora. Ok? Melhorou. Então, Aí parei também? por aí. Ok. Então, peraí. Você chegou a viajar para outros países? Não? Sim, América Latina. Também fiz uma participação de uma música que tocou numa novela A Árvore Azul, lá na Espanha. Uhum. Então, teve shows assim. Eu fiz turnê também, a parte, já depois que eu saí do grupo Paquitos, carreira solo. Então, eu começo a viajar para esse trabalho da América Latina também. Então, tanto com o disco solo, como na época do grupo com Paquitos. Ô, Xande, você ainda tem amizade com aquela turma ou não? Olha, com alguns, cada um tomou um rumo, casou, eu me converti, comecei a estudar a palavra, nesse segmento de poder fazer um trabalho filantrópico, assim, um trabalho falando, tentando viver aquilo que Jesus disse, né? Para ajudar pobres, viúvas, necessitados, em países pobres. O Níger, para você ter uma ideia, é o último IDH do planeta, né? Então, quer dizer, o último Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU, ainda continua sendo o pior país para você morar no planeta Terra. Então, você sabe em que categoria ele se encontra de país mais pobre? Porque, por exemplo, eu estive lá em Guiné-Bissau, o 6º país mais pobre do mundo. Tá, o Níger é o primeiro. Primeiro? Quando eu fui para lá, já em 2002, quando eu pisei no Níger, ele era o segundo país mais pobre do mundo, perdia para Serra Leoa. Então, ele sempre fica variando. Primeiro, segundo, terceiro, já chegou a quarto, mas não passa disso. Aí volta, aí fica primeiro, segundo, terceiro. Teve um tempo que era o Congo, quando ele partiu ao meio, né? Virou a República do Congo em 2 partes. Aí passou a ser uma das partes, o último DH e o Níger segundo. Mas sempre assim. E até hoje, continua sendo, de novo, esse ano, o último IDH, pela ONU, ainda é o Níger. Esse ano de novo. Eu me lembro que quando você se converteu, você começou a contar o seu testemunho em tudo quanto era lugar. Tá. E aí você foi depois para o seminário. E como você tomou a decisão de ir para a África? Beleza. Como foi esse chamado? Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente abordar é que eu não fui direto para o campo transcultural. Comecei os trabalhos em São Paulo, tá? Em São Paulo.
Eu venho desse mundo, como eu disse, é um mundo muito boêmio, né? Shows, depois dos shows ainda tinha boates, discotecas, jantares. Então eu era uma pessoa que eu não tinha muito sono, eu tinha insônia. Então eu comecei a fazer evangelismo noturno. Então com mendigos, garotos de rua, mesmo trombadinha ali do centro de São Paulo. Prostitutas, homossexuais, Tudo, travestis. tudo. Entrei para tudo. Então o que tinha na noite, evangelizar. Tanto é que quando eu casei, quando Giovana se casou comigo, ela participou de muitos desses evangelismos da noite. Ela ia comigo, geral. A gente ia dar panfleto, abraçava, trazia para nossa casa. Você morava na região da Soiqueira César? No centro de São Paulo. Tinha um apartamento lá. Perto da Amaral Gurgel ali. Exatamente, naquela região toda ali. E era então um pedaço que a gente chama em São Paulo, naquela época, até hoje, exatamente, Boca do Lixo. E eu aproveitava para evangelizar. Então, era um prato cheio para você poder falar do amor de Jesus, né? E começou ali. Também, quando eu fiz um curso de capelania, onde eu tive a oportunidade de trazer a palavra também no Carandiru, que já é extinto o Carandiru, presídio, São Paulo. Também eu servi quase um ano sendo capelão ali no Hospital Municipal do Tatuapé, né, no metrô Carrão. Então, foi aonde eu comecei a ter essa compaixão e querer trabalhar com crianças, quando eu comecei a trabalhar no PS infantil lá. Então, levava violão, louvava o Senhor. Então, foi maravilhoso. E aí, então, eu pedi para Deus que eu queria servir e trabalhar com as crianças mais pobres do planeta Terra. E numa ministração eu conheci Níger, que eu pensava que era Nigéria. Eu não tinha nem noção que seria Níger, né? E aí me explicaram, me falaram o que era Níger. Foi numa conferência missionária? Foi o seguinte, tinham alguns pastores e alguns missionários que estavam indo para o campo, mas não acreditavam muito, e eles iam inclusive alguns para a África, em alguns países que... alguns países... Estão me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou aí? Tá. Alguns países que iam se deparar com voodoo, magia negra, bruxaria. E alguns desses que estavam indo para o campo tinham dificuldade em acreditar nisso. Então me chamaram exatamente nessa área de um testemunho vivo que sai do meio do ocultismo. Jesus liberta, sou liberto pelo sangue do Cordeiro, sigo o Senhor Jesus e fui falar da parte tanto bíblica como prática, né, do que eu praticava. E ali então que eu conheci Níger. E como eu sempre gostei de desafios, então foi quando eu soube que o Níger estava no deserto do Saara. O Níger era um país muçulmano, 98,9% na época. Desafiador, né? Temperaturas no verão de 60 graus, 65 graus Celsius. Meu Deus! Então me entusiasmou muito. E aí, em 2002, eu pisei lá. Eu fui para uma conferência missionária na Espanha, eu e Giovana. De lá, desci até o canal, o Estreito de Gibraltar, passei para Marrocos. De Marrocos eu deixei Giovana, numa experiência com o povo berbere, e aí eu peguei um voo, Casablanca, e fui para o Níger. E aí começou a minha experiência com o Níger. E aí não teve como mudar mais. Aí o Senhor me tira daquela ideia de eu ser tipo um astro gospel, ok? Fala, pera um pouquinho, vai lá pro deserto, você quer cantar, quer dançar, quer andar de camelo, enfim, lá no Níger. E assim foi o processo, foi acontecendo, de 2002 para cá. E aí, por exemplo, você falou do que te levou aí para o Betel, porque você, na realidade, você tinha se convertido, estava contando seu testemunho,
E aí, Isso. quem disse para você, vai fazer um seminário? Olha, na verdade, eu não recordo como é que foi. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que me indicaram porque era o Betel, e eu acho que ainda segue essa linha, até falei com a Ana Paula hoje. O Betel, ele é interdenominacional, né? Então você Isso. tem essa liberdade de não te taxarem uma doutrina, uma única ali, de Um usos e segmento, costumes, né? um segmento e falar é Uhum, isso, te engessar. uhum, Então, como era interdenominacional, eles te dão todas as vertentes e você faz a sua análise própria, você lê a palavra, você ora ao Senhor e você tem a liberdade de ter a sua opção ali para ver o que você de fato, qual é o entendimento que você vai ter. É evidente que me ajudou muitíssimo, porque eu, na verdade, não tinha. Se eu fosse doutrinado por uma denominação X, eu ia ser, porque. fechado, você ia ser fechado, né? Exatamente. Uhum, Então, foi a direção de Deus mesmo, porque eu nem lembro como é que foi que aconteceu. uhum. Eu sei que teve uma situação. Bom, sou muito amigo pessoal da Duvinha, chamada Duvalina, né? Sim, gente finíssimo. Nosso Deus. E eu lembro que uma das situações, porque eu era muito radical, né? Eu vinha de um extremo, tô indo para o outro extremo e eu precisava do equilíbrio. Então eu fiquei com muita raiva do diabo por estar ali sendo envolvido numa série de coisas durante a minha vida toda. Uhum. Aí eu queria desmascarar era tudo quanto é Você coisa, estava queria denunciando, né? Você estava denunciando pactos satânicos contra o diabo, né? É. exatamente é isso aí. Uhum. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu era um neófito, novo convertido. E quando eu tenho uma conversa, né, com a reitoria toda, e sentei com o Duvalino, é o seguinte, Duvalino, eu preciso que você me aceite aqui, porque senão eu não tenho base nenhuma, eu preciso que vocês me ajudem. Eu lembro dessa conversa. E ela falou, mas você é novo convertido, aqui tem uns critérios e tal. Aí eu falei para ela, então faz o seguinte, manda eu de volta com o diabo então, tá? Mas a culpa é sua. Falei para ela. Ela falou, não, menino, vem cá, vamos conversar. Foi muito bacana. Então teve uma reunião até para ver se me aceitavam, né? Lá. Uhum. E eu, por ser novíssimo convertido, e graças a Deus tiveram essa misericórdia, essa compaixão, e foi o que me ajudou, né? Muito, muito. E assim foi Você, indo. E você lembra quantos meses você tinha de convertido quando você foi para o seminário? eu acho que não tinha nem um ano. Eu não tinha, porque foi fevereiro de 95, meu impacto de Jesus. Eu estava para ir no lançamento de CD fora do país. O Senhor brecou isso, literalmente, e foi sobrenatural, sobrenatural total. Uhum. Eu estava ali descendo de um estúdio, fazendo uma fita demo, demonstração, e aí, Nestor Pestana, eu ouço o som de uma música lá do Cine Copan. É impossível, não tinha como eu ouvir isso. Então foi sobrenatural a coisa, Você porque se eram converteu em antigos. que igreja? Então, foi lá na denominação no Copan. No Renascer Foi em lá no. Cristo. Isso. Mas foi de Tá. uma forma bem sobrenatural. E tanto Uhum. é que quando eu vi que eram. E pessoal de Jesus, crente, me deu mais raiva ainda. Uhum. Só que ali eu entrei, era um daqueles cultos de tarde, e dali para cá acabou. Aí desci as águas em dezembro de 95, depois fui para o Avivamento Bíblico, onde fiquei 13 anos mais ou menos. Legal. E depois, aí tendo o meu pastor muito bacana, meu amigo pessoal, Alírio Misael, até hoje amigos, ele então que abençoou, falou, Alexandre, vai fundo, questão de Níger, né? Desde o primeiro ponto onde eu comecei a sondar a terra, e eles me abençoaram e assim começou. E começa todo um processo de libertação, de tudo, né? Uhum. E então foi por aí que aconteceu.
E hoje vocês são membros de que igreja, Alexandre? Então, a gente congrega lá no Níger mesmo. Por quê? Uhum. Tem um corpo de 80 obreiros. O trabalho tem várias vertentes, né? Por ser um país islâmico, nós temos vários segmentos estratégicos. Tem um centro esportivo, então são 6 equipes de futebol, tudo em evangelismo. São 4 creches, 11 projetos de nutrição espalhados pelo país. Trabalho na prisão de evangelismo, no Hospital Central, com uma sala, uma brinquedoteca na pediatria, para a gente ter acesso livre. Trabalho com cegos, com refugiados. Então, assim, apadrinhamento de crianças à distância. Então, o projeto se tornou, assim, 18 anos ali, chorando, orando, vida na vida. E então, é lá que nós congregamos, né? Tem um corpo pastoral, tudo lá. Você enfrentou uma luta muito grande lá. Você Sim. poderia falar sobre ela para a gente? Qual delas você quer saber? Qual delas? Conte alguma. Coisa alguma. Tá bom, vamos lá. Mas bom, principalmente a dos muçulmanos que foram lá destruir a igreja, principalmente, tá? Tá. Mas eu então quero ouvir outras. Eu sei que o missionário no campo, ele sofre muitas aflições. São muitas as aflições dos missionários. Verdade, pastor. Bom, vamos começar com os leves, né? A ameaça de morte é básico, né? Chegaram a falar meu nome, lá eles me chamam de Alex ou me chamam de Aleluia. Então, já chegaram a falar meu nome nas mesquitas, né? Nas cornetas das mesquitas. Não deixe seus filhos ir para a casa do Alex, né? Então, isso já... Mas só que não adiantava nada. Aí eles mandavam as crianças irem nos projetos, né? E vai com o ouvido tapado, não escuta nada. E as crianças entravam tudo assim, como se não escutasse nada, mas escutava, enfim, não adiantava nada. Então, apedrejamento, vários. Nosso telhado era tudo detonado, né? Então, quando a gente estava fazendo culto em casa, porque lá a gente não construiu templo. Então, a gente congrega em casa, congrega na garagem, e em cada projeto, né? Até sábio isso, não construir um templo, meter lá uma cruz e não sei o quê, até um ponto-alvo para os caras virem Isso, e placa, né? Placa de igreja, né? Nada então, nada de placa. Vamos lá, vamos dar um break nisso. Placa, a gente limpa. Por quê? Porque dificulta até, né? Já é o campo. Meus cachorrinhos estão... Tá indo aí não, barulho? Os cachorrinhos. Estão uivando. Estão uivando, isso. Estão aí. Deixa eles lá. Isso, que maravilha, né? Então, a Giovana já correu lá para acender luz, mas não adianta. Aí, onde é que eu estava? Ameaça de morte. Já cheguei cara a cara por algumas vezes, o cara falava, vou te matar. Eu falei, meu amigo, então mata. Português, nem francês. Morrer é lucro. Falava ele, Você quasar, o que você está falando? Eu falei, cara, o que você tem que fazer, você faz. Eu vou estar melhor que você, se você me matar. Aí ele olhava para minha cara, ria, parecia que estava endemoniado até. Saía rindo. Várias situações, mas... Passamos golpe de Estado também por lá. Já várias vezes toque de recolher. Então, esse negócio de ficar em casa, né, de ficar na quarentena, é moleza. É um mel na chupeta isso aqui, tranquilo. Então, agora, 2015, teve um divisor de águas. Antes de 2015, o Níger, e depois de 2015. Até antes de 2015, onde teve o maior ataque lá, dos mais radicais, queimaram mais, só na capital, mais de 80 lugares, entre restaurantes, bares, escolas, né? E inclusive a nossa casa. Então, foram pessoas, inclusive, né, que a gente ajudava, que
dedaram, né? Caguetaram a nossa casa. A casa do Alex é ali, ó. Eles são de Jesus. E aí você tem que exercer a fé, tem que exercer o perdão, 70 vezes 7, tem que exercer a paciência. E nós vimos os caras, as multidões vindo, a um quarteirão quase de casa. Foi tempo de entrar no carro. E milagrosamente ainda, não era tempo da gente partir daqui. O Senhor nos tirou. Então, tivemos um livramento de morte, literal. E ficamos escondidos mais de 20 dias no próprio Níger. Claro que a gente não fala onde. Mas o Senhor nos guardando. E voltamos para a casa destruída. Então, materialmente, foi tudo queimado, destruído. Eles só não puseram fogo na casa, porque gritaram, tá saindo gás, vai explodir. Então, os próprios caras, acho que foram embora correndo, é o que nos falaram. Mas nenhum filho se machucou, nenhuma pessoa da nossa família ficou com alguma dificuldade, nenhuma criança dos projetos. O Senhor guardou todo mundo. Então, esse foi um dos piores ataques. E depois de 2015, a cara deles para estrangeiros, uma série de coisas, muitos foram embora. E a gente conseguiu reconstruir, ok, a casa, mas é a graça do Senhor. Então, a gente perdeu materialmente tudo. Tivemos que começar do zero, praticamente. Do zero. Tá, e aí, ainda hoje, por exemplo, você está na capital, você está no interior, como é Na que é a capital. questão? Na capital. Qual é a capital do Níger? Niamey. 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 Tá, e como é que é a questão da igreja evangélica na capital? Então, Qual é a maior denominação, por exemplo? Olha, lá tem também a Assembleia de Deus, tem a Batista, tem Presbiteriana, mas assim, são denominações africanas, de alguns outros países africanos, então, onde tem pastores que vêm ajudar também o Níger. Então, existe, ok? Porém, elas também foram queimados os templos, da maioria, mais de 40 templos queimados, ok? Foi uma ação, assim, não só política, mas religiosa também. Então, contra o Ocidente. Na verdade, a briga é contra o Ocidente. Tanto é que uma das ramificações que se chama Boko Haram significa escola é pecado. Então, e lá tem facção do Boko Haram, né? Sim, inclusive o líder do Boko Haram é nigerino. Não Ele sabia. é de lá. Estudou fora, tudo, e eles estão ligados ao ISIS hoje, ao Estado Islâmico. Tá, e a língua oficial do país, qual é? Francês. Je parle français. Ah, oui, c'est très bien. Tá e aí nós temos lá as situações, os grupos mais quentes, né? Então nós temos no sul, na Nigéria, querendo subir Boko Haram com o Estado Islâmico, e ao norte, no Níger, tem Al-Qaeda. Então a gente está bem no meio, assim. Bem, o Níger está aqui, ó, Oeste África. O pessoal lá, Oeste África. Ok? E lá também tem alguns seres que a gente tem que tomar alguns cuidados também. Põe mais em cima, mais em cima. O escorpião. Mas o tamanho da mão da gente, né? O tamanho da mão. Enorme. Enorme. Isso aqui um tipo desse a gente encontrou no banheiro um dia, né? Indo de madrugada, tava lá um desses. Isso é normal, né? Você tá no deserto. Enfim. Tá. E é isso. Pode falar. Tá bom. Então, dentro desse conceito dos evangélicos no país, qual seria a porcentagem dos evangélicos no Níger? Não chega a 1%. Não chega a 1%. Não. E esses 1%, eles são unidos ou também tem muita divisão lá evangélica? Olha, a gente, lá no campo, a gente conhece alguns outros obreiros, nós temos relacionamento com outros, como você diz, evangélicos, porque a gente tem uma rede de 80 obreiros. E tem alguns obreiros de outras denominações, porque nós somos uma missão lá, né? Então, nós somos lá como instituto, como associação. Então, não é uma placa denominação. Então, nós somos lá
uma associação que veio fazer o bem e veio cumprir o que está em Mateus, que diz: tive fome, me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Estava preso, foi me visitar. Enfermo, foi me ver. Forasteiro, me acolheu. Nu, me vestiu. Então a gente procura esses pilares que Jesus disse que é para a gente estar tomando conta. E tanto é que os projetos se resumem nisso. Simples assim. Então, desde creche, prisão, hospital, campanha de roupa. É isso, é simples assim que a gente procura exercer. E nós temos obreiros, somos amigos, temos parceiros. Eu, Giovana, de brasileiros, e mais uma brasileira que está conosco há 8 anos lá, que é a Glau. Ela é do Rio, do Carioca. E tem mais outra também que ficou um tempo conosco e está no Brasil também agora, que é a Nath. E o resto, todos obreiros africanos de várias partes da África. Né? É assim que funciona. Agora, tem outras denominações? Tem. Teve alguns irmãos que a gente levou pela missão da gente e hoje estão fazendo alguns outros trabalhos lá, no qual Deus direcionou. Então, nós temos essas pessoas também. E pessoal da Batista, americanos, suíços, italianos, enfim. Tem um pouco de tudo. Lá você enfrenta também o problema da igreja não ter, digamos, aquela originalidade do evangelho, da igreja ter aquela mescla do sincretismo religioso. Como é que é lá, por exemplo, a questão das heresias? Quais são os grupos heréticos que prevalecem lá na capital? Então vamos lá, a começar pelo Islã. Por quê? Sim, é a religião oficial. Então vamos lá. Então por quê? Começando por eles. Porque eles procuram o marabu, que seria um feiticeiro, um curandeiro, ok? Que é ligado ao Islã. Então, mas espera aí, fala que é só um Deus, mas você está doente, vai procurar um feiticeiro, um curandeiro para fazer trabalho, etc. Voodoo, despacho. Então, começando por ali. Então, é um dos pontos que a gente entra falando, peraí, mas você não fala que é um só Deus e tudo mais, e agora você procura feiticeiro? Então, nessas daí, em vários pontos, a gente consegue falar também para muitos muçulmanos que estão no caminho errado. Eles estão sendo hipócritas. Mas, então, do Islã é isso, é um sincretismo. Também o pastoral. Tem muitos pastores que, de repente, fazem, vamos chamar bem no popular aqui, porque macumba é uma flauta, é um instrumento africano. Faz feitiço, faz despacho dentro do próprio templo do outro pastor. Então, às vezes tem isso. Alguns pastores têm medo de gato, porque fala que pode ser um espírito que está vindo vigiar ele. Então, não entra numa área de batalha espiritual, não tem uma certeza até da sua salvação. Então, tem muito disso. É um evangelho que não, como Paulo falava, estão pregando um outro evangelho. Mas eles lutam contra isso, eles querem aprender, mas precisa de muita gente para levar de fato a palavra, o evangelho do reino de Deus, aonde Jesus, aonde Deus ele reina sobre nós. E não tem que ter medo, não tem problema, eles têm muito medo de feitiço, que chama gri-gri. O gri-gri é aqueles patuás, que eles amarram com terra de cemitério, sangue, víscera de animal. Então, eles têm muito medo disso. Cuidado que isso aí vai... Cara, mas você é um pastor, você é um servo do Senhor. Não, mas isso aí eu prefiro não mexer. Cheio de superstição, uma confusão. Então, tem muito disso. Ok? Pastor levar, por exemplo, dinheiro de dízimo, de oferta para esses marabus transformarem, multiplicarem. Tem muito disso. Então, é uma luta, porque não é só o Islã, mas é a feitiçaria, é o secretismo, é a curandaria. Então, uma igreja, por exemplo, como Universal, funciona bem lá, né? É complicado. Lá não tem Universal, né? Lá não tem. Não, Universal lá não. Não tem. E quais são as igrejas mais fortes lá? A Assembleia de Deus, não? Assembleia de Deus, tem Batista, tem... Mais forte é a igreja local? É a Assembleia de Deus local, africana. É a Assembleia de Deus. Tá. Eles têm um conselho pastoral também, tudo. Então tem esse processo todo, né? Onde tem no mundo todo, no Níger também tem. E como tem também os seus bairrismos, né?
a minha placa, isso, não sei o quê. Então, eu pensei que podia ter em qualquer lugar do planeta, menos no Níger, né? No país mais pobre do mundo, onde tinha que estar unida a igreja, o corpo de Cristo unido, lutando por um bem comum, mas infelizmente no mundo jaz o maligno. Tá, o Alexandre, as pessoas que querem te ajudar, por exemplo, nesse projeto que você tem lá no Níger, como é que elas podem fazer? Nós temos um site, pastor, www.agdniger.com. Fala para a Giovana colocar aí. Fala para a Giovana colocar. Mozão, coloca para nós aí, meu amor. Ela já vai colocar e você dá um print para nós. E então, agdniger.com, lá tem as contas, você pode ajudar, você pode contribuir, enfim, com aquilo que Deus colocar no teu coração. O projeto, ele sobrevive de doações, ofertas, e agora no Brasil, então, são mais de 16 pontos em favelas, comunidades, levando cestas básicas. Também começamos com doação de marmitex, brinquedos, roupas. É isso. Então, mesmo quando o aeroporto abrir do Níger e Giovana melhorar dos sintomas, porque ela ficou com sequela do Covid, não tá ela pegou o Covid? Nós pegamos no avião vindo da França para cá. Sério? Ainda mais essa para o testemunho, né? Já negativamos, né? Somos do grupo IgG, graças a Deus, por isso que eu já saio fazendo doações no Brasil. E contamos com as orações dos irmãos. E ela ainda ficou com sequelas, né? Agora que está começando a melhorar o odor, o paladar. O olfato. Olfato, Olfato, perdão. Ela perdeu, então, o olfato e perdeu o paladar também? Não. Perdemos todos, mas só que já voltou. A sequela que ficou é no olfato, né? Parte neurológica, tudo. E quando também está fechado o aeroporto, né, do Níger. Então, quando abrir e a Giovana tiver 100%, a gente retorna, mas os projetos no Brasil não fecham mais. Já continuaram, já vão continuar. Estamos formando uma equipe, então, subindo favela, tocando louvor, abençoando o povo, e está sendo maravilhoso, porque foi assim que a gente começou, né? Que eu comecei com mendigos, embaixo das pontes, doação de roupa, e agora voltando, né? Tendo esse tempo. Que bom, Alexandre. Olha, estou muito feliz de ter falado com você. Eu sei que você tem muita experiência, né? Para aqueles que entraram agora, esse é o meu amigo Xande, ex-paquito da Xuxa, ex-aluno do Seminário Teológico do Betel Brasileiro, missionário lá no Níger e aqui no Brasil. Você foi missionário também na Índia, eu não sabia. Então, lá nós temos um projeto há 10 anos, né? Há 10 anos. Que cidade da Índia? Então, a gente não fala cidade, a gente fala região só. A gente está na região. Daqui a pouco volta. Voltou. Então, e está tendo crianças, várias, dezenas delas transformadas pelo Evangelho, e os pais deles, também de domingo, eles têm um culto lá no mesmo local da creche. E uma escola de costura para as mães e para as meninas também. Uma profissão autossustentável, né? Então, é maravilhoso. É isso. A nossa vida é para servir o Senhor. Xande, lá você transformou a missão em uma ONG ou não? Então, lá nós somos um instituto. É outro milagre. Nós somos legais no país. Então, é um instituto social cristão e comunitário.
né, que a gente chama de Chega a ser associação. uma ONG? Não, não, não chega a ser Não uma ONG. ONG, é um instituto mesmo, uma associação, associação. Uhum, uhum, E aqui nós somos legais também no Brasil, né? Há uhum, muitos anos já. Então, também é um instituto aqui, Instituto Social e Comunitário. uhum. Então, nós somos legais aqui, somos legais lá. Então, você tem contas do Instituto, contas para ajudar a grande família. Então, está tudo especificado no site da gente, www.agdeniger.com. E E tem, lá você, desculpa, lá tem um você, você não pensou em montar um seminário teológico lá? Então, o problema é que lá é tão vida na vida que o tempo que a gente tem, por exemplo, a gente reúne em casa, já tem os filhos, tem os obreiros, a gente tem encontro de obreiros uma vez por mês. Não dá para trazer todo mundo, por causa da região também, não dá para ficar pagando o ônibus deles, né? A gente chama, seria uma Kombi, né? Uma perua que traz, né, o pessoal, esses Uhum, transportes. Não temos condição para isso, mas a uhum, gente tem os encontros, tem pastorais, encontro de casais, a gente tem o discipulado dentro da área prática, o dia a dia. Então, em cada lugar, em cada dia, numa atividade, é aquele discipulado andante, fazendo tendas, né? Uma hora Jesus uhum. estava curando o cego, outra hora estava no Sermão da Montanha, outra hora ele estava curando um paralítico, e assim vai. Então, não há rotinas lá. A gente tem um esqueleto, né? Uma base, mas cada dia sempre tem algo diferente e a gente fica no aguardo dessa dependência do Espírito de Deus para poder estar atuando naquilo que o Senhor tem a demanda. Mas Uhum. abrir um seminário ou tal, não, a gente não pensou nisso ainda, pastor. Ainda não. Tá, tá. Seria muito interessante, né? De repente, um núcleo do Betel brasileiro no Níger, enfim. Né? É, poderia se pensar em alguma coisa também, eu acho que seria bem bacana. O problema é que lá nós falta de o sinal para nós lá cai toda hora a rede, não dá para Hum, fazer live, não tem como, nem os e-mails quase saem da nossa caixa de saída. Uma internet lá média para você, que nem as grandes empresas ou etc. tem lá, custa aí pelo uns US$ 4.000, eu acho, mês. meu Deus, Para meu você ter Deus, para você ter uma internet que de absurdo. ponta, de ponta. Então é impossível, a gente não ia fechar um projeto, uma creche para ter internet, de jeito nenhum. Uhum. Então a gente compra, né, vai comprando, tem uma internet, aquelas de linha, mas cai toda hora, o WhatsApp sai, algumas coisas saem, mas vídeos, ter um bate-papo, nem pensar, é raríssimo, é muito raro, é muito raro. Puxa vida, eu fico pensando na dificuldade, né? Eu tive É, lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não é tão pobre quanto o Níger, né? Eu não sabia que aham, era o primeiro país mais pobre do mundo. Eu achava que é. era Etiópia ou qualquer outro país assim. Mas olha Uhum. só, Alexandre, eu quero, sabe, que você conte comigo. Eu espero chegar lá Obrigadão, um dia pastor. no Níger. Eu espero chegar lá no Níger um dia, quem sabe. Tá Tenho um convidado, projeto pastor. de estar em vários lugares da África, né? Tenho Uhum. viajado aí para alguns países da África. Quem sabe uma hora a gente aparece lá no Níger. E você estando lá, com toda certeza, nós vamos estar juntos. Agora, dá um recado final aí para as pessoas que estão nos assistindo, Alexandre. Tá, joia. Primeiro eu queria agradecer a todos, né? Desculpem, porque de fato a nossa conexão até daqui não está muito boa, a gente está no interior. Inclusive, eu peço oração pelos pais da Giovana, né? Nós estamos aqui dando assistência, né? O pai dela já negativou, eles pegaram o Covid, mas a Ah, mãe ainda é? não. E Hum, ainda está reagente, então a gente está dando uma assistência, né? Peço oração pela família toda, né? Da gente. uhum, Agradecer a todos, o pessoal do Instagram, mandar um abraço grande. Não sei se teve perguntas, ou mesmo aqui do Facebook, YouTube. uhum. De qualquer maneira, e se inscrevam no nosso canal, Alexandre Canhone Oficial, né, no Instagram, ou pelo Facebook, também Alexandre Canhone. E ajude a divulgar, compartilhe o nosso site. Tem um canal infantil, Turma do Xande, no YouTube. Então é um canal para criançada, com louvor, adoração. Tem a palavra do Senhor, histórias bíblicas,
que foi algo também gerado agora nessa quarentena, né? Então é isso. Parte de louvor, adoração, que Deus abençoe. Orem por nós e pastor, um abraço para sua família. A nossa casa está à Amém, queridão. disposição. Nossa casa está à Eu, disposição. da mesma forma também, eu aqui em São Paulo estou à sua inteira disposição. Você, a Giovana, são sempre bem-vindos aqui, tá bom? O que nós pudermos fazer para te ajudar, querido, conta com a gente, tá Muito bom? obrigado, pastor. E continue Deus te usando. E estamos à disposição de vocês. Um beijo grande. Que Deus abençoe a todos aí. E uma excelente noite. Tá bom, queridão. Deus abençoe você. Eu quero só fazer essa oração por Por você e sua favor. família agora, com esses Claro. irmãos que estão nos acompanhando agora. Amém. Paizinho querido, neste momento eu coloco na palma das tuas mãos, Senhor, nosso querido irmão Alexandre, juntamente com a Giovana e toda a sua família, meu Pai. O Senhor é conhecedor de toda essa aflição que eles estão vivendo, ó Pai. Neste momento, meu Pai, põe as tuas mãos, restaura a saúde dos teus filhos completamente, Pai. Na autoridade, no nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus, todo o mal sobre os teus filhos, sobre as famílias, Senhor, dos teus filhos. Traz a bênção, traz a saúde, traz a paz. Senhor, supre suas necessidades, meu Pai. Eu sei que é um momento muito difícil na vida dos missionários. Eu te peço, Senhor, abençoa. E, ó Deus, continua usando o teu filho poderosamente. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o trabalho que ele está realizando ali no Níger, na Índia e aqui no Brasil. Eu rogo, Senhor, a tua bênção sobre o teu filho. Te agradeço por cada um que está participando desta live. Rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.